Esse é Arthur Greenbaum, vice-presidente do conselho do Grupo Boticário, que em 2025 atingiu 38 bilhões em vendas ao consumidor. Quando você é apaixonado pelo que você faz, é difícil, não tem esse sacrifício. O Arthur entrou no Boticário aos 17 anos e ao lado do seu cunhado, Miguel Kigsner, construíram o que hoje é um dos maiores grupos de beleza do mundo. Teve a questão da idade, eu brinco, utilitarismo ao contrário, eu era muito jovem. E as pessoas, Sim. quem que é esse moleque para fazer pergunta, para dar opinião aqui? Além de ser a maior rede de franquias de beleza do mundo, a empresa assume a liderança do setor de beleza no Brasil, nas categorias de perfumaria, maquiagem e cuidados. Mais de 4 mil lojas espalhadas no Brasil. Chega hoje com loja física em 1.750 municípios no Brasil. Aqui, pensando em estrutura Boticário, Estrutura Boticário, estamos falando em hoje 21 mil pessoas. e aí na ponta, Na ponta, quando eu somo os franqueados, eu vou alguma coisa perto de 47 mil, 48 mil. E se eu boto a turma de venda direta, 1 milhão para cima, frouxo. o Arthur topou abrir a fábrica do Boticário para o B55. E hoje a gente vai entender um pouco dos bastidores, de toda a construção de uma empresa que não para de se reinventar. Mas aqui a gente mexe em time que está ganhando. Que começou lá com uma farmácia de manipulação e se transformou nesse gigante global do setor de beleza. Chegamos aqui em Curitiba, no Paraná, e vamos passar amanhã com o Arthur Greenbaum do Boticário, nessa que é a maior rede de varejo de beleza do mundo, entendendo toda a trajetória dessa empresa, que é um grande orgulho do empreendedorismo brasileiro. Então bora lá para a fábrica para conhecer um pouquinho mais. Grande, Cris. E aí? Obrigado. Obrigado por você. nos receber aí, tá? Prazer. Muito bom, bom demais. Estamos te recebendo aqui já na chegada com uma escultura de um dos maiores artistas paranaenses, Poti Lazarotto aqui. Fez tudo isso daqui para nós, fala um pouco da nossa história. E esse aqui é um frasco. Esse é a ânfora, né? Que acaba sendo ânfora. nosso símbolo. O símbolo, ele deu uma estilizada aí para fazer. Mas marcou a nossa história quando a gente veio para cá, né? Que a gente tinha... na verdade, aqui nós estamos na fábrica. A fábrica foi inaugurada em 82. 1.000 metros quadrados, onde era tudo sala de reunião, expedição, fabricação, tudo junto. E a gente foi crescendo. E a gente fez daí a estrutura administrativa aqui. A primeira volta foi em 86, 87 que a gente inaugurou. Aí em 2003 a gente fez mais uma fábrica aqui e aí a vida foi, né? Mas daqui marcou 80 e poucos. A gente tá aqui no... Esse é o QG, o principal, aqui né? Aqui é a casa-mãe. Mas não começou aqui, né? Começou na lojinha, Começou farmácia. Começou no laboratório de manipulação, de prescrição de receitas, né? O Miguel é bioquímico, né? O Miguel, o fundador, meu cunhado, meu sócio, né? Ele começou lá fazendo prescrições médicas, só que ele tinha um sonho muito grande na época, que era ter uma marca brasileira de produtos de alta qualidade. E aí naquele meio tempo que o pessoal esperava ali para receber, porque não é que nem hoje que você manda lá, de qualquer modo, um aço, manda entrar em casa. A pessoa ia com a receita, entregava, entre aspas, num balcão e ficava esperando ficar pronto. Lá já não era balcão, porque como a nossa origem, né, os nossos pais eram imigrantes, e eles acabaram vindo para o Brasil e aqui escolheram o comércio. Então, tanto da minha parte, eu tive, né, uma oportunidade de conhecer bastante varejo através das lojas dos meus pais. Miguel também teve, e quando ele fez o laboratório, ele fez um laboratório diferente já. Vou brincar com você que era meio que uma boutique, que tinha lugar para sentar, música ambiente, cafezinho, ar-condicionado, então a espera era agradável. Sim. E aí quando ele olhou as pessoas lá esperando, ele falou, vou tentar colocar um produto para vender. Botou 3 produtos para venda lá, foi um sucesso, que aí a história começou. Uma farmácia de manipulação, mas na verdade já estava colocando alguns produtinhos embalados já. Já, eram 3 produtos. Era uma fragrância, não um perfume. Era um frasco branco chamado, era com a figura do mago, inclusive, que é o Botica, né? Que é o que faz as fórmulas todas. Um frasco branco. A gente tinha um shampoo de algas marinhas, cabelo, e um creme. Um creme para corpo e mão. Esses 3. Legal. E aí o pessoal começou a gostar muito. Aí o próximo passo foi abrir uma loja no aeroporto Afonso Pena. Primeira loja. Primeira loja. Primeira loja de... Foi. E não nesse bacana, aqui no antigo ali. Perfeito. E acho que era uma forma de ajudar a divulgar a marca, né? E teve muita sorte, porque ele escolheu uma loja que era do lado do desembarque. Tu já tinha entrado na companhia? Não, eu brincava nessa época. Né? Nós somos cunhados, vê que coisa, né? Nós desafiamos a primeira lei da física, que é uma sociedade de 2 cunhados. Né? Nessa época, porque a loja foi aberta em 79. Ele já namorava minha irmã e eu acompanhava ele às vezes domingo para visitar aqui. Eu matava aula para fazer produto no laboratório, estava no
no ginásio, matava aula para fazer produto lá. Eu entrei em 86 Ah, perfeito. para cá. Nessa época, 79, tu trabalhava na loja do pai. Isso. Fui guardador de banca, fui porteiro, fui office boy, o que se quiser lá eu fazia. A gente tinha algumas lojas dentro da cidade ali. Aquele frasco que inclusive está ali demonstrado, que ele é o do Tati. Esse é o do Tati, mas o primeiro produto foi a Aqua Fresca. Foi feito a Aqua Fresca, que foi na Aqua Fresca, para você ter ideia, eu posso dizer sem medo de errar para você que ele é um dos 5 produtos mais vendidos da perfumaria mundial. Pelo sucesso que ele teve ao longo da história. Caramba, que né? foi o primeiro produto. Foi o primeiro produto, foi feito em 79. Né? E a história é muito bacana, porque no fundo, tecnicamente, para quem estava ajudando a construir, porque um perfume você vai lapidando um diamante, né? Você faz o briefing, aí vem uma casa de perfumaria, você conta para ela o que você quer, ela vai trazendo o que a gente chama de submissões, que você vai cheirando, daí você vai dizendo, precisa mais nota aqui, mais corpo ali e tal. Então, e esse daí foi quando a pessoa trouxe, Miguel, tecnicamente não estava pronto ainda, estava incompleto. Sim. E ele falou, não, eu quero isso daqui. A pessoa dizia para ele, não, mas não está pronto. Ele falou, não, eu quero isso daqui, olha só, né? E foi um sucesso. Então aí teve uma linha toda, porque esse é um desse frasco, que era com a Fresca, daí depois veio o Tati, veio o Anne, veio lá Mandar Pop. Aí teve uma linha montada em cima da ânfora que virou nossa, praticamente, marca registrada, nossa trademark. A minha esposa coloca no meu filho pequeno Tati, porque ele é neutro, sim. Ele é unissex praticamente, sim, né? Sim. E aí o meu filho hoje ele tem 6, e a turma da escola, a diretora da escola, quando eu vou largar ele, buscar ele, não sei o quê, ele virou o menino mais cheiroso da escola. Cara, ele anda na escola, daí tem uma mãe e filha que trabalham, que ficam na entrada da escola, cuidando assim, né, da recepção. As duas ficam brigando de quem vai dar quem abraça ele. Perfeito. E aí, dá um cheiro aqui, Vitória, dá um cheiro aqui. Ele não sai de casa sem o Tati. Sem passar? Sem o Tatizinho azul. Isso é importante, essa educação é boa. Acho que a história do Boticário, né, de toda essa construção, hoje é a maior rede de varejo, de perfumaria, enfim, do mundo, né? Hoje do mundo. Já era a maior franquia do setor, perfumaria e cosmética, por 20 anos, a maior do mundo. E aí, recentemente, nos reconheceram como a maior rede de beleza do mundo. Maior rede de beleza no mundo mesmo. Isso. Acho que a história do Boticário é super fascinante, mas a tua história também, né? Empreendedora. Que, né, a gente estava falando mais cedo, né? Desde moleque já trabalhava lá na loja do pai, e no final das contas, acho que a tua principal grande participação aqui foi justamente nessa linha de frente, né? Atendimento, expansão, rede de loja. Vamos dizer, muito mais assim da porta para fora. Talvez foram os teus maiores entregáveis para o negócio, né? Você está correto. Quem te fala que o Boticário é uma soma de sonhos, né? Então, obviamente, o sonho do Miguel, o meu, das pessoas que trabalham conosco, de franqueados, pessoas que já trabalharam. E nessa soma de sonhos, o sonho dele era ter uma marca de alta qualidade de perfumaria e cosmética brasileira. O meu, como eu trabalhava na loja dos meus pais lá e comecei a entender um pouco da dinâmica do varejo e como eram lojas de centro, classe média, eu via que tinha uma questão um pessoal muito atrelado em cima de preço, concorrência toda, porque a gente vendia, o mix era, sabe lá, 70% do mix era um comum, né? Era marcas tradicionais, Guararapes, Zering, tal, que todo mundo vendia, e 30% era um portfólio diferenciado. Sim. Que meu tio, que era sócio do meu pai, buscava, seja em São Paulo, Santa Catarina, peças diferentes. E aí eu comecei a entender um pouco da dinâmica desse varejo, que na verdade preço era um dos componentes. Perfeito. Tinha outras coisas, atendimento, pós-venda, crediário, né? Que hoje a gente chama de experiência de compra. Sim. Né? Que hoje é bacana você falar experiência e tal. E eu aprendi isso lá atrás, quando eu tinha 13, 14 anos desse negócio. Criança ainda trabalhando ali no varejo, na linha de frente. Ligadão, né? Porque lá se fazia de tudo. E nisso eu entendi, e aí meu sonho, meu desejo, na verdade, era pegar e levar esse conceito para mais lugares, que a gente pudesse abrir mais lojas. Perfeito. A gente queria sair do centro da cidade, eu queria ir para alguns bairros da cidade, depois eu queria ganhar outras cidades. Então a gente brinca, né, que o sonho de alguém que queria construir uma puta marca de qualidade, que alguém que queria fazer um desenvolvimento, né, deu origem a esse grupo que tem mais de 4.000 lojas espalhadas no Brasil. E aí, no final das contas, na verdade, então tu trouxe, ainda quando criança, trouxe toda essa experiência de linha de frente, de consumidor, de atendimento, de rede de lojas, e aí somou um negócio super... não é simples, imagina essa união familiar de cunhados. Sim, né? Sim. Mas acho que tem uma parceria muito legal até de complementariedade,
Miguel mais focado em produto, desenvolvimento, e tu traz essa complementariedade mais comercial, enfim. Acho que parece uma casadinha super... Isso né? está super correto, era bem isso, porque no fundo foi um encaixe, né? Eu vim aqui com o passe emprestado, eu não vim para ficar. Com quantos anos tu começou? 17. Eu vim com passe emprestado, porque eu trabalhava lá nas lojas, né? E às vezes que eu me desentendia, brigava, vamos dizer, com meu pai, com meu tio, eu ia bater na porta do Miguel e dizia, agora eu quero trabalhar com você. E ele dizia, pelo amor de Deus, volta lá que eu não quero problema com o sogro. Só que o Brasil, né? Plano econômico, teve o plano cruzado, 86. E deu uma engasgada boa aqui, né? Aí ele teve que fazer uma mexida, ele trocou o financeiro, ele foi buscar o seu Bernardo Fedalto, uma pessoa com muita experiência tinha sido presidente da Mercedes-Benz aqui e outras coisas, para tocar a parte financeira, né, e comercial, negócio, e ele precisava de uma pessoa para trabalhar junto com o seu Fedalto. E achei o critério na época era confiança. Confiança, Né, claro. fazer. E ele foi falar com meu pai que precisaria o Arthur emprestado por um tempo, será que dá? E meu pai falou, leva. Eu vim. E aí foi muito legal, né? Porque é bem isso que você falou. Miguel é um cara, tipo, ele fazia as formulações e tal, depois, então ele era apaixonado por produto, ele era apaixonado por fábrica e por marketing, comunicação, tal. Eu adorava finanças e vendas. Legal. Craft. Match Casou. total, um match total. Casou. E o que essa história de muita conectividade, complementariedade não conta? Tudo sempre foi flores? Sabe que sim, brincando, eu vou fazer aqui, se eu tô desde 86, né, então são 40 anos aqui dentro com ele, né, fora esse período que eu brincava de fazer. Sim. Cara, eu não encho uma mão de coisas que a gente se desentendeu ao longo da história, de fazer isso daí, né, muito raro, porque sempre teve uma troca muito boa, sempre teve espaço para conversa, né? Então a gente discutia tudo antes e cada um podia botar suas opiniões e tal. E eu agradeço bastante, porque eu era muito moleque. Claro. E ele me deu a chance de falar, né? Quem dá a chance para falar com um moleque de 17 anos? E eu falava. Né? Eu era um moleque, incomodei muita gente, era um moleque metido que veio pra fazer. Sim. E dentro disso, então, a gente teve muita conversa boa. Tivemos momentos de desentendimento, assim, sempre tem, né? Em 40 anos. Como acontece em qualquer sociedade, né? Isso. Teve um momento que a gente fez a transição aqui, e aí ele puxou o investimento para um lado, que era um negócio de shopping center, eu já achava que não, mas, enfim, sociedades têm que respeitar, e a gente sempre se respeitou, então fomos juntos, mas aí estressou um pouquinho, daí depois de tudo a gente senta na mesa de volta e conversa sobre o ocorrido, sobre quais foram os aprendizados, né? Então sempre muito leve. Sim. Na relação. Isso aí, porque acho que tem uma questão de sociedade para dar certo, acho que tem, eu sempre falo, 3 coisas que são, para mim, muito importantes numa sociedade. Né? A primeira, as pessoas têm que ter os mesmos valores. Perfeito. Né? Nós temos que olhar para as coisas e entender aquilo. Acho que 2, a gente tem que ter o mesmo tamanho de ambição dos sonhos. Não precisa talvez ser o sonho perfeito, mas a ambição do passo. Porque se eu digo para você que eu quero expandir, você fala que tá bom aqui, melou. E o terceiro é esse ponto que, se possível, ainda ter a complementariedade. Perfeito. E a gente fechou nas 3. Espetacular. Então, por isso que sempre foi tão redondo. Não é fácil, não é fácil. A gente vê como tem empresas que... Aqui tem uma sociedade familiar. É isso. Né? Mas, independente de ser familiar ou não, sociedade sempre é um negócio difícil de administrar ao longo do tempo. Né? Em algum momento a gente vai poder falar de um programa de sucessão que a gente faz de franquias e tudo mais, né? E eu falo que um dos KPIs que eu tenho, não só aqui dentro, mas quando eu vou falar com os franqueados e com os empreendedores de empresas familiares, um KPI é manter o bom ambiente do almoço de domingo. Legal, perfeito. Poder continuar almoçando no domingo. Isso, numa boa, tá lá, um dos KPIs importantes para mim. Sensacional essa, muito boa, Arthur, muito boa. Tu comentou, Arthur, tá fazendo 40 anos da tua vivência aqui. Sim. Boticário tem quantos anos? Boticário, 49. Passou por todas as fases, né? Você empreender no Brasil é uma montanha-russa, né? Então, acho que as fases mais intensas, todas foram intensas, intensa não é a palavra, acho, você falou mais difícil, eram relacionadas à instabilidade que a gente tinha com a economia, com o governo e mais. Então, cada vez um plano econômico, e se tinha de virar tudo, era, né, tabela de preço. A gente conviveu, quando a gente fala hoje com as pessoas, que a gente convivia com um ambiente de 70% de inflação ao mês. Perfeito. Pessoal, peraí, mas que loucura, mas era isso que a gente tinha. Exato. Né? Era isso que a gente tinha, era uma questão de como que reajusta o preço, como que faz a gestão. Então, essa parte era bem... Acho que talvez uma marcante para mim foi quando teve o plano do Collor,
né, quando ele assumiu, Uhum. e é aquele fatídico 15 de março que ele e a Zélia vão para a TV e falam: sequestramos os valores, cada um tem 50 cruzados novos na época lá, para fazer, para tocar sua vida. E aí fala, mas como assim? Os 50 cruzados é para comprar comida, vamos brincar assim, né, na casa, mas eu preciso tocar uma fábrica, eu preciso tocar, tem salário para pagar daqui a 4, 5 dias, né? A gente fazia adiantamento no dia 20, e agora? Nessa época você estava no financeiro ainda? Estava no financeiro. Tava no Eu entrei pelo financeiro. financeiro. Sim. Entrei pelo financeiro, já Começou como ficando. assistente do financeiro. Assistente financeiro. Ficou um bom tempo aí, né, nessa Eu área. fiquei, mas nunca fui exclusivo, porque quando eu entrei como assistente financeiro, daí é aquela história, né? Contas a receber, contas a pagar, tesouraria, relacionado com o banco e tal, eu puxei esse negócio. Na sequência, tinha as lojas que eram próprias. A gente tinha poucas lojas em Curitiba, e como eu adorava o negócio, então aquela história, deixa eu esticar meu pezinho para cá. E começava a interagir com as pessoas que estavam tocando nas lojas, daí já queria dar uma opinião, queria fazer, não era subordinado, mas foi entrando, né? Então já... E a diretoria, que é debaixo do qual eu estava, que era do Fedalto, ele tinha, na verdade, ele fazia o papel de um vice-presidente quase ali. Né? Então ele tocava a parte comercial, ele tocava a parte financeira, ele orquestrava o resto, e era o campo que eu tinha para jogar junto ali. Legal. Então entrei pelo financeiro, sim, mas na sequência, depois a gente fez em 96, a gente fez um plano, um projeto, um nome chamado Redesenho. Isso é muito legal, porque a gente estava tudo bem, né? Não tinha, já tinha, né, as Marosas, já era marca notória, ou seja, falava em perfumaria no Brasil, falava em boticário, a gente faturava mais de 100 milhões de reais na época, tudo. Mas aquela história de e que eu vou fazer para o futuro, né? E a gente sempre teve esse bichinho, né, de tentar como que eu construo o meu futuro. Meu presente tá ok, eu preciso cuidar muito bem dele, mas como que eu preparo para frente? E a gente fez um projeto que a gente chamou de redesenho. Por que redesenho? Porque na época estava muito em moda reengenharia. Michael Hamilton, não sei se você lembra, o cara que vinha com martelo, arrebentava tudo, vamos acabar com o passado. Aí não queria acabar com o passado, a gente queria desenvolver o futuro. Então queria preservar as coisas boas, mas queria desenhar uma nova operação, porque do jeito que a gente tinha master franqueado, e tava tudo certo, bem, mas eu via que em 8 anos ia começar a dar uma... Bater no teto aí. começar a dar desgaste. Então, por que eu vou esperar? Eu vou fazer agora. E aí então a gente a gente mexeu em tudo que estava funcionando e indo bem, que é um desafio maior, né? Porque tá mais fácil você dizer, pô, isso aqui não tá funcionando, todo mundo tá aberto a você mudar. Exato. Quando tá funcionando... Contraintuitivo, né? As pessoas, mas por que você vai mudar? Eu tinha de explicar 500 vezes, daí vem a questão, eu tava mudando, eu era jovem, e junta todo o pacote. Aí jovem, em geral, vem sempre aquela frase, time que tá ganhando não mexe. Puta, eu sou contra, eu sou contra o Zagallo, que me perdoe, mas aqui a gente mexe em time que tá ganhando. É isso. Ao longo da história. De fazer. Né? E aí isso deu uma outra perspectiva pro business. O que é o grupo hoje, a sementinha foi plantada nesse projeto de 96 chamado Redesenho. E eu tive a chance de liderar todo esse processo. Na verdade, tu foi te forjando e te moldando, atacando, trabalhando em todas as áreas. Sim. E em que momento que tu assumiu a... O começo foi pelo Redesenho, né, que tive a oportunidade de tocar o projeto como um todo, e foi muito legal, porque eu queria prestar conta do que eu estava fazendo. Neste momento o Miguel era o CEO. O Miguel era o presidente, era o CEO do negócio, o Fedalto era o vice, né, as pessoas que eu me reportava, e dentro disso eu queria prestar conta do que eu estava fazendo, né? Daí eu me lembro, eu até usei esse prédio aqui como exemplo, né? Porque quando a gente foi construir esse prédio aqui, né, você pode ver, ele é meio que numa diagonal do terreno. Sim. Né? Ou seja, se você olhar o terreno como a gente vem, ele está aqui e tal. E a gente estava discutindo com o arquiteto, né? Um cara muito próximo da gente, bacana e tal. E faz daqui, faz lá. E eu olhava assim, mas não dá, não faz assim. Boa, né? Porque esse é perpendicular ao terreno. Eu queria botar ele em paralelo, porque na minha cabeça eu precisava ter esse espaço e depois precisava ter o outro espaço para ampliação. Faz tijolinho à vista, puta, é lindo, mas sabe o trabalho que dá para manter esse tijolinho à vista? Tem que ficar uma pessoa passando antes um negocinho para tirar o fumo, tal. E na época a gente discutiu muito, mas beleza. Podemos discordar, mas depois decisão assumida todo mundo, tocamos. Aí quando eu comecei o processo do redesenho e tal, daí eu chamei eles para conversar e usei esse prédio. Falei, lembra quando a gente estava construindo que eu tinha uma opinião diferente? Pois é. Eu também tenho uma opinião, né? A gente tem opiniões muitas vezes diferentes aqui, e como que a gente faz? Daí ele falou, não, mas tá tudo certo, toca do teu jeito. Por quê? Eu falei, mas não, porque se eu quisesse tocar no meu, vai ficar igual que tá hoje.
Exato. Então pode tocar do teu jeito e fazer. E aí a gente fez uma reformulação enorme, a gente mexeu em tudo, a gente mexeu na parte de como gerir o negócio. Saiu de funcional para processo, mexemos nas cadeiras, trouxe gente de fora, tipo, diretor e gerente, deu uma baita, uma mexida, tiramos a figura do master franqueado, passei a fazer logística daqui, eu atendia 27 clientes a partir daqui, eu passei a atender 1.200 lojas, Caramba. varedinho, mudei a estrutura comercial, mudei a loja, fui mexer, tipo, o franqueado dizia, mas você tá louco, você vai mexer na loja, ela funciona, guria, guria, ela mexe, beleza, vai dar 30% a mais no mínimo, vamos embora, fazer tal, então a gente mexeu em muita coisa, por isso, acho que aí foi a grande chance que eu tive a oportunidade de interagir com muita coisa. Perfeito. Por outro lado também, o pessoal começou a olhar e falou, opa, né, tem caldo aí? Tem caldo Tem aí. caldo para fazer. Demos pista para ele Isso. e o cara entregou. Isso. Ah, E aí foi, daí quando a gente fechou o redesenho, eu virei diretor financeiro. Minha vida de diretor financeiro durou 8, 9 meses. Por quê? Porque a pessoa que a gente tinha trazido para tocar a parte comercial não rolou. E para mim, cada pessoa que eu tinha trazido que não funcionava era uma facada no meu peito. Por quê? Porque o questionamento não era na pessoa, era no modelo. Todo mundo vinha atacar o modelo, que eu mexia em muita coisa sensível. perfeito. Então todo mundo vinha atacar o modelo. Eu falei, não, vamos lá. Daí nessa época, quando veio, eu falei, sabe o quê? Eu vou assumir também. Então eu fui diretor financeiro e comercial durante muitos anos. Para fazer, foi a época da rede. Simultaneamente, financeiro e comercial. E aí larguei a... Nada convencional, né? Nada convencional. Mas para mim não era nenhuma surpresa, sabe? Porque quando eu entrei, o seu Fedalta era diretor financeiro e comercial, então todo mundo olhava de um jeito, pra gente era tudo tranquilo. Legal. E porque no fundo, qual que é a história, né? Você tem que fazer o que é bom pro negócio. Não é aquela história do financeiro que não quer dar desconto, não quer prazo, e o comercial que só vende isso não existe isso. Nunca, né? Tem que ser o melhor pro business. Então pra gente era fácil de lidar, não tinha, era uma questão de tempo, alocação de tempo mais complexa, de poder fazer tudo, mas foi bem. Aí quando foi com 99, 2000, aí eu larguei o financeiro, né? Por quê? Porque eu fui cuidar do comercial, que realmente era o coração do business. Me dediquei para o comercial e aí em 2002 eu virei vice-presidente, vice-presidente executivo, onde que a operação passou a responder para mim. E foi uma demanda da turma, porque as pessoas olhavam, entendiam as funções, mas tipo, com quem que eu falo, né? Sim. Aí a gente resolveu organizar um pouco, daí a operação passou a responder para mim, porque eu com o Miguel nunca tivemos esse problema, a gente tem as salas lá aqui, as salas lá, portas abertas, tipo, a gente tá super bom, nós não precisamos de cargo nos dois. Mas vamos fazer o que é melhor para a estrutura queria mais clareza, a gente fez esse movimento, então eu virei vice-presidente executivo em 2002, e aí bem que a gente começou um processo, em 2007 a gente deu uma mudada aqui, a gente formalizou um pouco mais as coisas, a gente trouxe um conselho com pessoas externas, a gente não tinha conselho, a gente trouxe um conselho com pessoas externas, o Miguel assumiu a presidência do conselho, e aí em 2007 eu assumi o título, porque eu já tocava desde 2002, estava, né? Na prática já acontecia isso, passei a ser o presidente do grupo. Comentou desde a primeira vez que tu, tipo, vamos fazer uma transformação, desde a primeira vez teve uma liberdade, uma autonomia, Sim. E um alinhamento entre os sócios. Do que buscar. Já era um indício de que essa parceria ia ser duradoura. Ia longa. Né? Essa frase é boa, né? Muito boa. Que tipo de futuro nós estamos criando hoje? Que fala muito de como a gente pensa, porque é olhar para o futuro e entender a melhor forma de chegar nele. Não é de qualquer jeito, né? É com valores, com ética, com sonho, com sabendo fazer as coisas. Aqui a gente tem um mantra que eu repito 500 vezes no mês pra galera aqui, né? Que é o resultado que a gente gera é tão importante como a forma que a gente gera esse resultado. E aí... o bonito é isso, né? O bonito é fazer algo tão grandioso, aí esse empreendimento com tanta transformação do país, né? Que o Boticário entregou, mas fazer do jeito certo, né? Sem dúvida. Essa transformação que você fala, a gente chega hoje com loja física em 1.750 municípios no Brasil. Caramba. É coisa pra caramba. Então, municípios a partir de 28 mil habitantes, a gente tem uma loja física. No mínimo uma loja. Existe uma régua para isso, para poder ter uma loja? Tem que ter um mínimo X? Tem. Não, a gente faz por habitantes, obviamente, tal, mas tem uma questão de uma régua que a gente avalia a economia. Porque o nosso interesse é que, obviamente, o franqueado tenha sucesso no que ele vai fazer. Eu não estou lá para abrir uma loja a mais para eu faturar aqui.
Meu negócio, isso é um dos motivos que nos trouxe até aqui, é que a nossa cabeça é uma cabeça de ponta, ou seja, eu não tô aqui para empurrar mercadoria nele. Perfeito. Eu tô aqui para fazer ele atender melhor o consumidor dele lá na ponta. Se o franqueado não evolui, se o franqueado não sobrevive, de nada adianta. A gente tem uma frase aqui, Cris, que o ar que a gente respira entra pelo nariz do franqueado. Boa. Né? Então, para as pessoas entenderem. Porque o que acontece? Isso é tão bacana que esse aprendizado a gente levou depois, quando a gente criou o grupo, que a gente trabalha em outros canais, que tem outros clientes também, a gente leva isso para lá. Porque não tem esse negócio de ser bom para mim que eu vou entuchar em você. É isso, é isso. Fechar aquele modelo antigo, sabe? Então dia 28 vem aqui, me dá um desconto. Né? Cara, não resolve minha vida, porque a gente, pensando só no negócio das franquias, né? Eu tô lá, aí eu não fechei o mês, eu não posso bater no GPA, no Carrefour, lá para fazer a compra. A marca exclusiva para ser vendida nisso daqui. Sem dúvida. Se eu empurro no franqueado, tá, 28, beleza, mas dia 1º a mercadoria tá lá também, né? É isso. E aí? Não adianta Então, nada. não adianta, a questão adianta tem que ser nada. fluida, a gente mede tudo pela ponta. Legal demais. Isso aqui é a fábrica de Maquiagem. maquiagem. Aqui é a maquiagem. Essa abastece o Brasil inteiro. E a gente tá então aqui é a fábrica principal do Boticário. Qual é o tamanho da estrutura? Né? Quantas fábricas, CDs no Brasil? A gente tem hoje 2 fábricas. A gente tem uma fábrica aqui em São José dos Pinhais, que a gente está visitando hoje. A gente tem uma em Camaçari, na Bahia, que a gente abriu em 2014, inaugurou lá. Vamos construir agora uma terceira. Estamos fazendo um buraquinho lá em Pouso Alegre. Pouso Alegre, Minas em Gerais. Minas Gerais, né? Deve inaugurar final de 27, começo de 28, deve estar, né, inaugurando. A gente tem 7 CDs espalhados no Brasil, né, para nos ajudar na questão logística. Ou seja, tem aqui, tem em Campina Grande do Sul, tenho 2 em São Paulo, Varginha, Minas, tem Espírito Santo, tem, né, coisas bastante... Tem loja em todos os estados? Todos. Todos A gente os tem estados. todos os estados, como te falei, acima de 28 mil a gente está presente. E o que eu não cubro, os municípios que eu não cubro com loja, eu cubro com venda direta. Sim, E com perfeito. comércio eletrônico. Então a gente atende 99,9 para dar uma margem de erro. Sim, Né, perfeito. para o Brasil, que a gente atende tudo aqui. E o que é bacana que você falou, né? Porque o que a gente faz, né? Porque geralmente quando você abre uma fábrica, né? Óbvio que você vende para clientes, mas geralmente toda a transformação acontece no local que você abriu a fábrica. Aqui também é verdade, né? Mas no fundo a gente consegue fazer uma transformação em cada loja que a gente abre, porque ele gera emprego lá. Tem uma média de 6 colaboradores por loja. Então, cara, na ponta, famílias. qual é o tamanho qual é o tamanho do impacto na ponta? Quantas pessoas aqui, pensando em estrutura Boticário? Estrutura Boticário, estamos falando em hoje 21 mil pessoas. E aí na ponta? Na ponta, quando eu somo os franqueados, né? Ou seja, lá eu vou alguma coisa perto de 47 mil, 48 mil. Caramba, é muita gente. E se eu boto a turma de venda direta para dentro, aí 1 milhão para cima frouxo. Caramba, perfeito. As revendedoras. Né? Isso. Demais. Muito bacana. E aí impacto aí você consegue materializar esse impacto, isso que é bacana, você vê a transformação de vida, não só do franqueado, do time dele, o próprio consumidor, né, porque que usa o produto, que se beneficia dele também, transforma a vida, porque se mexe muito com a autoestima, com a inserção das pessoas na sociedade, né, com convívio e tudo mais. E as vendedoras nem se fala, porque muitas delas são arrimo de família. Tem aquela que é de second job lá, que faz um bico. Mas então, tem uma renda complementar. Mas tem aquela que muitas é a renda principal. A renda principal da família. É muito legal eu visito muita fábrica, já visitei no Brasil todo muita operação, né? Mas é difícil ter uma fábrica tão bonita, tão organizada, tão perfumada. Que cheira bem, né? Cheira bem, né? É demais essa estrutura. Tem alguma coisa assim que tu acha que é único em termos de tecnologia, do que a gente está vendo, que é algo assim revolucionário? Cara, acho que tem várias coisas. Podemos parar aqui nós temos maquiagem, tem várias máquinas ali que são o que você tem de melhor do mundo colocado para fazer e tal, mas acho que uma coisa bacana em tecnologia, eu gosto muito da questão de propósito das questões, né? Que aqui é feito com propósito. Então, acho que uma das tecnologias que nos diferencia muito, até hoje, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já tem aí uns bons 15 anos. Você lembra como que era feito os testes de produtos de perfumaria e cosmética para ver se estavam em boas condições, nossa? Aquela figura tradicional do coelhinho, pingando shampoo no olho do coelhinho, mas, pô, barbaridade, né, isso daqui. A gente não faz teste em animal desde o ano 2000.
quando nem se falava em legislação, só que ao não fazer isso, eu não posso também ignorar que eu sou um produto que vai tocar sua pele, vai tocar seu couro cabeludo, mas eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então a gente criou um processo chamado pele 3D. Eu consigo, a partir das células da pele, eu consigo reconstruir uma pele humana ali e faço todos os testes dentro disso para ver negócio. Que legal. Então isso é super bacana, né? Uma pele produzida em laboratório. Isso, que simula a pele humana e eu faço todos os testes ali para poder fazer. Não satisfeitos com isso, você tem uma segunda etapa, que na verdade você tem um efeito direto na sua pele, então você vai passar um produto lá, vai te dar o vermelhão se não funciona. Só que esse produto ele pode afetar um órgão seu, que tem isso, né? Você entra aqui, então a gente desenvolveu um outro complementar que chama-se Organ on a Chip, que a gente faz o teste, então, na pele e nisso daqui para ver se pode ter chance de dar uma descompensada alguma coisa no corpo humano. Então, e por que eu gosto desse exemplo? Porque a gente traz altíssima tecnologia, segurança, somado a um negócio de não ter questões voltadas a testes em animais e tudo mais. Isso daí que hoje o pessoal fala cruelty free e tal, que é isso mesmo. Mas a gente já faz isso há mais de 20 anos. Legal demais. Vocês têm o hábito de receber muita gente, né? E acho que, inclusive, é super bacana pela beleza que tem, enfim, como a gente comentou, né? A gente até viu um grupo passando aqui, né? Sim. Mas tem um racional por trás, né? Vocês recebem as revendedoras, vocês recebem... Recebem um público, visitas, né, combinadas antes também, universidades, pessoas que querem aprender sobre farmácia, sobre negócio e tal. A gente recebe franqueado, recebemos equipe de franqueado, recebemos também, fazemos tudo com revendedoras. E aí você fala, bom, qual que é o racional? Primeiro tem um baita orgulho de poder mostrar isso daqui. Indústrias que têm segredos industriais, que tem... não é um... mas a formulazinha, brinco, a gente tá guardada ali, a gente vai fazer e que você pode compartilhar e também, né? Ou seja, não é comum, né? Assim, um ambiente de produção... Tão aberto. Um ambiente de produção tão aberto como a gente percebe que vocês têm, que recebe muita gente, não é um negócio muito comum por aí, né? Mas a gente gosta porque acho que primeiro mostra como que é a empresa com relação a o que o produto você vai utilizar, não tem nada para esconder. Ao contrário, só para acrescentar. Posso te contar boas coisas, os benefícios e tudo mais. Sem dúvida. 2, acho que para as pessoas e que fazem parte do nosso ecossistema, como você falou, revendedor, franqueado e tudo mais, para eles é um atributo de confiança, sabendo que eles estão apostando, né, o seu futuro, o seu presente, né, a solidez que isso daqui é construído, a forma de fazer. Teve um evento muito bacana, você estava falando agora da questão, quando a gente inaugurou a parte administrativa ali, que eu comentei, em 86, né? E a gente fez uma convenção lá, a gente fez uma convenção em Curitiba. E a gente queria mostrar, porque a gente tinha a fábrica, depois tinha a fábrica que a gente tinha mexido também, a gente mostrou isso daqui, entre os franqueados em grupo para fazer. E aí tinha uma senhorinha, que é a nossa franqueada até hoje, ela vibrava, ela pulava, ela pegava no meu braço e ela dizia, ela me chamava de Tutu, né? Tutu, um pedacinho disso daqui é meu. Isso daí, um pedacinho assim, então, senso de pertencimento, de fazer. Nossa, que legal. Isso é bacana. Que legal. Quantas caixas, quantos produtos diferentes saem aí por dia? Puxa, uma boa pergunta aí. Mas a gente fala que... Sei qual a unidade de medida, né? Na fábrica, é difícil, agora não tenho de cabeça antes daqui, mas podemos falar em números como um todo, podemos falar em 700, 800 milhões de unidades aí ano. Entre um perfume, um batom, uma shampoo, maquiagem, creme, shampoo, isso daí. Creme. Quem cuida, a gente pega todas essas categorias. Se for pensar, então, para fazer um comparativo, a gente está falando do Brasil, 220 milhões de pessoas, então, em média, cada pessoa compraria de 3 a 4 produtos diferentes do Boticário por ano. Perfeito. É isso daí. Porque, no fundo, o que é bacana, né? Porque tem a questão da quantidade, mas acho que tem um lado bacana que é como as marcas do grupo, e principalmente a marca Boticário, participam da vida das pessoas. Claro. Seja do histórico que se contou lá, do meu da esposa, que agora passou pro teu filho, isso, mas como os dias de hoje. Então, história, a gente fez outro dia, tem uma campanha, era para você, quem não tem uma história com o Boticário. Claro. Né? E aí choveu depoimento do que é lado, que é muito bacana. Com certeza. Né? De poder fazer tudo isso. Tem a ver com a questão do Brasil. Né? O Brasil é um país que gosta da beleza. O mercado brasileiro é o terceiro mercado mundial de beleza. De beleza. Isso. Oscila para o quarto lugar. É Estados Unidos, China, Japão
Eu diria que o Brasil. Japão era o segundo. Aí depende, aí vai depender de... Se é masculino ou feminino, talvez tenha variação. Não, é que eu brinco, depende muito aí da taxa de câmbio e depende da taxa de crescimento do país. Perfeito. Que a gente fica oscilando com eles aí, ano passa. Então, Hoje o Estados Brasil é o Unidos, terceiro. China e Brasil no momento. Isso para fazer. Então, fala muito, né? E acho que o que faz também isso bacana é que a indústria nacional como um todo, né? Acho que temos aqui excelentes produtos, e nosso grupo hoje é o grupo que lidera no Brasil, né, esse mercado. A gente conseguiu fazer produtos de excelente qualidade, com excelente benefício, que coubessem no bolso da população brasileira. Com certeza. Isso é uma magia. Isso é uma magia, com certeza. Perfume bom que cabe no bolso do brasileiro. Isso, que vai ter as faixas de preço, ele vai comprar um produto de excelente qualidade para usar. Eu tenho, na verdade, vários amigos da indústria mundial, que às vezes eu sei que eu vou encontrar, eles me ligam para pedir um produto. Quando a gente fala de empreender e tudo mais, como a gente tira o complexo vira-lata do brasileiro com relação ao que ele faz. Acho que a pandemia foi um caos para todo mundo, obviamente, mas o fato é que quem estava preparado conseguiu reagir de uma forma diferente. Né? A questão que estava... Para a gente, o que acontece? Imagina, dia 19 de março de 2020, eu tenho que fazer um comunicado para a rede que eu estou fechando todas as lojas do Brasil. A gente fechou loja de lugar que o prefeito não tinha mandado fechar. Porque a gente tinha um mapa que a gente acompanhava a questão de óbitos, a questão de pessoas internadas, a gente tinha nossos indicadores, e a gente viu que ali, tipo, não era hoje, mas o cara não mandou hoje, mas ia estourar lá. Então, proativamente, vocês tomaram a decisão de vamos fechar todas. Fechou. E aí você fala, bom, como que eu vendo e agora? Com loja fechada? Daí a gente começou a venda por WhatsApp, começamos a fazer uma série de coisas para andar. E o fato que um monte de coisa que era beta pra gente, de tecnologia e tudo mais, virou a vida como ela é. Né? Faz. E isso, a gente passou, né? Ou seja, relativamente, né, comparado bem, porque minimizamos ao máximo e ocorrências de saúde, tivemos pouquíssima, né? Tivemos pessoas de mais idade, franqueado, mas enfim, nada direcionado aqui. Conseguimos ajudar as pessoas com a questão dos produtos de higiene. Só que eu sempre falava assim, a gente então lojas eu parei de faturar, tipo, passei mais pelo digital, e eu boto o WhatsApp no digital, né, que é não só a venda do site, mas nisso. Claro. Venda direta também funcionava, porque isso mandava para casa, e a pessoa era o vizinho, abria a janela, entregava lá, bem. E eu ficava pensando isso daí. O bom é a hora que isso daqui passar e eu vou ter todos os canais funcionando a pleno, porque antes eu estava sempre com restrição de senão eu estava construindo. E na senhora estava pleno, em coisas que a gente não era tão reconhecido. E aconteceu. Ou seja, passou, a gente entrou pleno, porque a gente crescia em loja, crescia em no TV, digital. Crescia na venda de... Né, hoje, quantos por cento é a venda digital e quantos por cento é as lojas? Se eu boto essa parte do WhatsApp para dentro, que passa... Porque o nosso passa pelas lojas, tá? Achei interessante. O modelo que a gente tem envolve o franqueado na operação. Não é que eu compito com ele. Eu faço que ele faça a entrega de produto, ele tem remuneração sobre isso e tudo mais. Mas se eu consigo botar o WhatsApp para dentro, dá mais ou menos 14% da venda passa por aí. Se eu tiro o negócio do WhatsApp, eu vou pro tradicional lá, vou cair em 8, 10% da venda ele no site mesmo, no comércio eletrônico ali, através da plataforma. Beleza, na web tá nessa conta? Tá. Ou seja, lojas, modelo tradicional segue sendo parado o teu grande modelo. Com certeza. E a venda direta também é um bom canal, né? Ela cresce bastante ali. E agora, na verdade, você tem toda essa equação do digital, mas quanto a importância do contato humano. Então, eu ganhei flexibilidade. Mas, obviamente, que ganhei um canal e tudo mais, mas eu ganhei flexibilidade, porque antes eu estava jogando um pedaço que dava, como teve a pandemia, faço o quê? Desenvolvi skills para fazer outros canais. Eu já tinha feito isso quando a gente fez o grupo, né? A cabeça de ter feito o grupo passou por isso daí. Perfeito. Como eu desenvolvo outros skills para saber atender o consumidor e poder fazer mais coisas. E tudo foi acontecendo, a gente se preparou, aprendeu sobre os canais, e aí 21 passou, depois que passou a peninha, por isso que a gente foi tão rápido, a gente cresceu, né, a gente dobrou em 4 anos daqui pela potência dos canais. E quando tu comenta essa história da construção do grupo, na verdade é quando tu resolveu unificar num grande modelo cross único, todas as diferentes business units, todas as diferentes marcas? Quando a gente fez o grupo foi em 2010, a gente começou a pensar em grupo em 2008. Por quê? A gente sempre foi muito focado em fazer o melhor. O que você quer? Eu não quero ser o maior, eu quero ser o melhor.
Se por acaso isso me dá a chance de ser o maior, vou ser feliz, mas eu não tenho dúvida onde eu coloco o X, que esse é o melhor. E a gente sempre buscou isso daí. Então, ao longo da trajetória, né, muitas pessoas diziam pra gente, você tem que fazer uma nova marca, você tem que fazer uma marca mais popular, você tem que vai para um outro negócio, e as oportunidades apareciam na nossa frente. E a gente não tirava o olho. Ainda mais quando a gente fez o redesenho, né, aparecia várias coisas. Eu falei, não, eu tô focado em construir isso daqui, porque a gente queria ser, né, a melhor marca pro consumidor, o melhor parceiro pro franqueado, por isso a questão que a gente olhava mundo e tudo mais. E a gente investiu muito nisso, não olhava pro lado. A gente chegou a ter, na época que eu tinha transmissão por satélite para as lojas. Uma cidade de 28 mil habitantes, a loja tinha antena satélite para conversar com a gente. Né? E receber treinamentos e tudo mais. E aí dentro disso a gente fez. Mas quando veio o começo dos anos 2000 e tudo mais, eu comecei a me incomodar um pouco, eu comecei a andar no shopping e tal, aparecia uma marca nova, sempre um quiosquezinho, uma marca nova, o que é normal pelo tamanho do mercado brasileiro. Exato. Seja o terceiro, seja o quarto, Exato. quem não quer estar aqui? Falei, porra, quem entende esse mercado é a gente aqui, né? Por que esses caras estão indo pra cá? E aí, então, a gente entendeu que aquilo que a gente queria construir, que não queria desviar, de ser a marca referência e tal, a gente tinha tido um bom sucesso naquilo, tinha muito para andar, né? A gente não criou o grupo porque a marca Boticário estava fadigando, pelo contrário, ela estava arrebentando, a gente tinha muito por fazer ainda, isso daí. Mas a gente viu que tinha uma oportunidade, na verdade, duas coisas. A primeira, sim, né? E não nessa ordem, mas poder atender diferentes tipos de consumidores que queriam outro tipo de produto, marca e tal. E o segundo é poder continuar com a vontade de empreender. Nossos colaboradores que, tipo, construir coisas novas. Então a gente vai para vamos para folhas em branco de papel, no bom sentido. Sim. E a gente constrói histórias novas da folha em branco até produto na mão do consumidor. Ele lançou 3 negócios novos em 3 anos. Caramba. E eu, né, tipo, da folha do papel a produto na mão. Nesse momento só existia a marca Boticário. Só. Aí veio... Qual foi a primeira? Só existia a marca Boticário, então a gente era mono. Era monomarca, mononegócio e monocanal. Monocanal, perfeito. Né? E aí a gente fez essa transformação para querer... Isso foi a partir de 2010. O grupo foi em 2010, a gente começa em 2008 a fazer isso daqui. E aí vem dessa história, porque Tato falou, a gente fez tal... Poxa, vamos fazer, a gente conhecia um pouquinho de logística, a gente conhecia um pouquinho de consumidor, a gente conhecia um pouquinho lá. Claro. Esse pouquinho somado dava um pocão. Então daí a gente decidiu então em trazer novas marcas e a primeira foi a Eudora. Antes de tu contar a história das marcas, onde a gente está aqui? Nós estamos aqui no P&D, né? Aqui é uma área de P&D que a gente inaugurou também em 2014 aqui. Eu tenho orgulho de dizer que é um dos mais modernos do mundo. A gente tem aqui em sofisticação de maquinário, time. Eu tenho aqui 280 pessoas trabalhando no P&D, desenvolvimento de produto. Pô, sensacional. A gente lança anualmente 3.500 novos produtos por ano. Eu desenvolvo, perdão. Acabo lançando talvez 2.000 e pouco, 2.500. Né? Recicla muito? A taxa, minha taxa de hoje que eu estou taxa de sucesso, mas a venda, né, percentual de venda de produtos nas nossas lojas hoje, de produtos lançados nos últimos 24 meses é 27%. Legal. E o que é o perfil desses 280 dos alquimistas aqui, né? Pesquisadores, pessoas que trabalham com embalagens, né? Porque eu tenho a impressão do produto, tenho a impressão que tem que pensar na embalagem. Não sei se vai dar tempo, a gente tem um laboratório de um maker aqui dentro, com impressora 3D, que agiliza muito o processo para fazer os protótipos e tudo mais. Eu tenho gente que faz questão toda a pesquisa de consumidor aqui dentro também. Né? Tem salinhas em que as pessoas vêm para testar os produtos e fazer entendimento. Então, toda essa parte voltada aí bota cientista de dados, cientista de balcão para desenvolver, né? Pesquisador, formulador, bioquímico, tudo aí. Você estava contando até 2008, 2010, criou o grupo, só existia a marca Boticário, mono-usuário... Monocanal, mononegócio. Monocanal, mononegócio e monomarca. Mononegócio, monocanal e monomarca, isso daí. Isso daí, os três. A vida virou multi. Como foi a jornada aí? Sequência? A primeira marca que a gente lançou foi a Eudora. Eudora. Né? E aí, com a intenção de já ser uma marca moderna, ocupando espaço de venda no mercado, mas que já também fizesse a extrapolação dos canais. A gente lançou loja e lançamos venda direta também, digital, né, para fazer. Foi a partir da Eudora que veio a venda direta. Foi.
É isso. Aí eu testei a Eudora, né? Fiz, a Eudora foi, e aí a gente resolveu fazer com o Boticário também, para ver como performava isso aqui. Era um certo tabu, a gente faz isso aqui, mas vamos testar, vamos ver. Então a gente fez Eudora primeiro, depois a gente fez Quem Disse Berenice, que era maquiagem, né? Uma linha de maquiagem nossa. A gente fez Beauty Box, que hoje é Beleza na Web, que a gente concentrou, porque no intuito de poder atender o consumidor brasileiro da melhor forma possível. Multimarcas. A parte de multimarca era uma perna que estava faltando e cá entre nós eu achava o atendimento não era tão legal. Né? Você entrava numa loja, o pessoal te media de abaixo, não funciona. Sim. Então vamos entrar, a gente sabia que é um negócio mais apertado, mas para atender o consumidor. Qual que era a cabeça, né? Eu queria ser, na verdade, jogar o jogo pleno de acesso de produto ao consumidor, todos os canais. A gente é um dos únicos, deve ter 5 grupos no mundo que faz o que a gente faz, que trabalha nessa diversidade de canais, que loja de franquia especializada, venda direta, comércio eletrônico, mercado profissional, loja multimarca. Nós somos talvez um dos 5 do mundo que trabalham nessa amplitude toda. E com o intuito de poder atender todos os tipos de consumidores. Né? Ou seja, no mercado brasileiro, quem pudesse ter essa força e, na verdade, essa benesse, né? O prazer de poder ser as mãos que entregam os produtos na mão dos consumidores. Aí, Eudora, Quem Disse Berenice, tudo crescimento orgânico e lançamento próprio. Isso. A partir de que momento vocês entenderam que faria sentido entrar no mundo de M&As aí? Começar a fazer aquisições, né, de marcas e de empresas? A primeira que a gente fez foi em 2018. A gente comprou a Vult. A Vult. Por que Vult, né? Uma marca legal, 2 empreendedores muito bacanas, o Murilo e a Dani e tal lá. Mas a Vult, ela me dava acesso às multimarcas. Como a gente acompanha muito de perto o varejo, né, o tempo inteiro tá rodando, essas lojas especializadas em cosméticos, seja de bairro, seja dos shoppings, sendo que você vê aqueles lojas enormes, hoje estava começando naquela época. Falei, eu preciso participar disso aqui de alguma maneira. Então, o que a gente comprou com o Vult, eu comprei o acesso ao canal. Perfeito. Produto também, mas o acesso ao canal. Eu comprei o acesso a 30, 35 mil pontos de venda que o Vult atendia na época, para poder botar mais coisa. Perfeito. Dentro de fazer. Depois aí... A partir da Vult, tu entrou num cross-sell aí para... Isso, eu comecei a ter produto do Grupo Boticário, não da marca Boticário, mas do Grupo Boticário em farm, loja de departamento, loja multimarca, né? Ou seja, é Vult, a gente leva alguma coisa de Eudora para lá, a gente tem Australian Gold, que é uma marca que a gente faz aqui. Que tu licenciou, né? Isso, para fazer, né? Pampers, a gente é a única também, a Procter & Gamble não dá licença para ninguém, ela deu pra gente fazer a linha infantil, pela qualidade do produto que a gente tem. Nós desenvolvemos a linha aqui, a gente levava para provar lá o produto final. É um baita reconhecimento para nós, né? Disso daqui de fazer. Sensacional. Então, a gente fez, aí depois a gente fez a aquisição de Beleza na Web, mesmo conceito, canal eletrônico. Canal eletrônico, e também porque tem uma diferença, né? Porque uma coisa é você querer montar um modelo de e-commerce para uma rede que na época tinha 3 mil pontos de venda. Então, você tem uma loja a cada 3 quilômetros de você. É um mindset diferente para operar, é muito mais uma questão de complementariedade de oferta do que um negócio que tem uma única loja, né, que a Beleza na Web tinha lá, para atender o Brasil todo. É outro... E de volta, eu preciso dos skills, né? Vou buscar esse skill, para como eu consigo para fazer, e daí eu consigo pegar esse espírito e trazer para as nossas marcas daqui, para o Icon, que a gente chama proprietário do canal proprietário, obviamente com uma disciplina maior, por causa dos parceiros tudo que tem, mas também voando, trouxe, né, o modelo de concepção do software e tudo mais. E a gente foi fazendo depois aquisições de serviços também. Sim. Coisas que a gente precisava, por exemplo, de logística, software house, a gente comprou a Casa Magalhães, que hoje todo o software que a gente usa no canal de venda direta e no canal de loja, hoje é proprietário nosso. Porque eu queria ter o modelo de gestão do Grupo Boticário. Legal, perfeito. Né? Então, fazendo através de terceiros, demora muito, é caro pra cacete, você entra na fila. Sem dúvida. Pastei anos, até que chega uma hora e fala, bom, temos tamanho para fazer isso daí. Então aí a gente foi comprando coisas, com esse negócio também de inteligência, a gente fez aquisição, foi montando a palavra na moda, o ecossistema. Para verticalizar montado, praticamente. Mas grande parte disso aqui não foi para prestar serviço para dentro do grupo, é a acquihire, né? Ou seja, trouxe os talentos, tudo aqui para a gente poder fazer. E aí, por último, a gente fez Trust, a gente fez na Dr. John, na verdade, né, que era uma linha marca masculina para vender no canal multimarca, e Trust, que era a perna que estava faltando, porque ainda não tinha presença em cabelos profissionais. E Trust era a terceira marca no mercado, e a primeira brasileira, né, a gente fez a aquisição da Manu,
Isso daqui estamos trabalhando. Então, E por te isso que a deu gente tem também essa uma amplitude. projeção internacional legal também com o Esse Trans, negócio né? que tem, o Ah, produto é muito bom, ah, né? Os clientes gostam e é um canal, hum, não que dê menos trabalho, mas menos, talvez um pouco menos complicado de entrar, porque já existe o modelo. Eu entro no modelo que já gira a distribuição. Quando eu entro com uma loja do Boticário, é um modelo único, assim, né? Literalmente sair do zero. É um pouco mais o trabalhoso. que que eu tava olhando aqui que tem uns termômetros aqui dentro, ali tem umas... Isso daqui é o Ah, seguinte, aqui nós estamos no Jardim de Florata. Florata é um dos grandes sucessos que a gente tem na perfumaria feminina. É a linha perfumaria feminina que mais vende no Brasil. A gente tem a oportunidade de ter muito bons colocados. Tem o Malbec masculino e Florata feminino, que são cabeça de chave aqui para... E aqui a gente fez, então, para homenagear um pouco o aniversário de Florata, né? Que a gente fez, data redonda, uma boa pergunta, a gente fez acho que em 94, a gente fez o primeiro Florata. Então, né, então aí com 30 aninhos, 30 né? A anos, gente fez 32 30 anos anos de, já. de Florata. A gente desenvolveu uma Florata nova, né? E aqui você tem um pouco da mistura, porque a gente conseguiu misturar, né, duas plantas aqui para poder dar origem, então, à essência A que a gente essência. colocar. Aqui, o que a gente está visitando, que a gente chama daí, aqui o pessoal vem, pega, né? Se tem ali, o pessoal pega as plantas, leva para o laboratório, né, para poder fazer. É bem, não é artesanal no sentido ruim da palavra, mas tipo, é bem natural, literalmente, que você pega, vai testando, depois você acha que tem algum caminho, você vai lá e puxa para casa de perfumaria para desenvolver tudo mais. E aqui tem o controle, isso aqui é uma estufa, Uma estufa, por então... causa da temperatura, então é uma estufa para preservar, para desenvolver aqui e a gente poder ir utilizando e aprendendo cada vez mais com os produtos. É uma das marcas super campeãs aí, né? São. É. Perfumaria feminina no Brasil, Florata, Fala Alto, Fala Grosso. Quais são as top 3 marcas, Nossa, aqui né, tenho que mais vendem aí? Malbec, Malbec. masculino. Tenho aqui, né, Florata. E tenho cabelos também, Siage, Ciage. que veio do Ah, Eudora, desenvolveu também, hoje é sim. um super sucesso. Sim, vende, e esse é um produto que vende super em tudo que é farmácia, né? Esse vende bem A linha, eu multimarcas. tenho uma linha que é bastante grande, então separa algumas famílias que eu vendo no canal Fara, mas a linha completa é na venda direta. Ou seja, a família toda, para a revendedora poder ter o trabalho com o seu cliente. Mas vendo, separo algumas linhas e vendo em farma, vendo em canal alimentar de padrão mais alto também. Porque daí é conveniência, né, cara, Aham, para sim. poder enxergar. Aqui eu não consigo me lembrar desde que a gente começou, o dia que não tinha tijolo e gente fazendo aqui ampliação, transformação aqui dentro. Todo dia. A gente brincava com isso na época, né? Porque Ah, investimento pesado para fazer a fábrica nova aqui. o tempo todo tem um Para fazer, puxadinho e a acontecendo. gente fala, bom, agora vamos dar um tempo. Não tinha tempo. O dia Não tem. seguinte tinha gente já lá com o capacetezinho lá medindo, preciso fazer aqui, É que preciso transformar. sempre foi historicamente, a gente estava falando mais cedo, se a gente for colocar em perspectiva histórica, no mínimo 20% dá de média de crescimento histórico. Por aí, por aí. Então o tempo inteiro você joga a bolinha para frente e corre atrás dela, né? Então, para uma operação desse tamanho, 20, 30, É, teve anos que foi 30%, teve ano que foi muito teve, mais, teve, né? teve. Bons É. tempos. Agora acho que vai ficar um pouco, né, pela questão da economia brasileira. Nossa, e o próprio tamanho que a gente chegou, né? O que é mais difícil, né? O que é mais difícil, Arthur, assim, uma empresa que tem operação industrial, que tem, né, diferente de uma empresa eventualmente que é só de serviços, enfim, o que é mais difícil sustentar, onde dá mais problema, onde dá mais desafio suportar num crescimento tão acelerado? Acho que não. É que a gente faz, nosso processo é complexo. A gente reconhece que a gente tem uma complexidade, porque eu faço do insight de um produto ao pós-venda na casa do consumidor, né? E aí eu faço isso através de muitas marcas com muitos canais. Então não é um negócio que tem daqui até aqui, é um negócio que vai. Então, mas tudo isso é ok, faz parte do jogo. Eu tenho que entender cada canal, cada marca para poder entregar. Acho que talvez eu se pergunta assim, o mais complexo, eu não sei se seria o mais complexo, mas o que nos é mais caro, cultura. Né? O que nos é mais caro aqui é como que eu mantenho essa cultura ao longo, não só de agora, mas no futuro, essa cultura empreendedora de querer fazer o correto, fazer o direito, fazer com a régua alta, né? Ou seja, saber que no fundo, para mim, óbvio que toda empresa precisa de lucro para viver, e estamos todos, né, bem, precisamos fazer, mas para mim ele é tão simples quando ele é um termômetro. Se eu
fiz uma boa leitura, escolhi uma boa estratégia e fiz uma baita execução, ele vai estar lá. Se eu errar nos 3 pontos, ele não está da maneira como a gente imaginou. Então, e é muita gente. É muita gente, é muita unidade separada, porque quando você está num local só, eu vou ter uma questão, vou dizer, pô, aqueles abrem a porta, vamos tomar um café, que em 2 minutos resolvia com você e tudo certo. Sem dúvida. Quando você amplia, começa a ficar multi-geografia, o desafio é grande, né, de fazer. Então, eu tenho 2 coisas que para mim são ao longo da minha jornada, e acho que vai ser até eu falecer, são meus pontos. Assim, como que eu continuo promovendo um crescimento saudável? Que não pode ser de qualquer jeito, não pode, né, que é saudável o negócio, e cultura e valores, como que a gente consegue isso daqui, né, são as grandes perguntas que eu tenho para responder. A gente fala muito em produto, inovação, então aqui a gente está no núcleo, né, de inovação olfativa, quem tem. Então tudo que a gente desenvolve, estudos, né, então pra você ter uma ideia aqui, exemplos, né, e são coisas que a gente bota para vender em algumas, às vezes não em todas as lojas, em algumas lojas, mas tipo, tem uma série daqui que é uma privê, né? Então, eu tenho produtos inspirados em legumes aqui. Então, vamos pegar um que vai ficar bem caricato. Acho que esse daqui é bom, de ervilha. Vou ter que botar no mundo da perfumaria agora. Esse daqui. Olha aí, hein? Você já imaginou que uma ervilha podia ser um perfume? E é bom. Muito gostoso. É bom. Muito gostoso. É bom. Nossa. Um outro exemplo aqui. Adorei esse. Aqui, ó. Eu tenho cenoura, tomate, beterraba e ervilha. Privê, linha privê. Linha privê. Aí tem um outro que é fantástico Adorei aqui. esse. E flores narcóticas. Estimulante. Vamos lá, vamos Esse ver. é estimulante. Esse é estimulante. Esse daqui que é uma linha mais tobaco. Que gostoso, nossa. Mas é um prazer trabalhar com isso daqui. Imagina. Adorei esse, hein? Adorei. Agora fiquei na dúvida, hein? É? São 2 caminhos diferentes. São 2 caminhos diferentes. E aí, quando lança um produto como esse, qual a estratégia de go-to-market? Lança Depende. Pilota, depende do... Depende do produto. Depende da categoria. Esse daqui é mais nichado. Então não adianta eu querer botar em todas as lojas do Brasil uma quantidade grande. Então bote algumas que são... lugares mais premium. Isso, para fazer, que eu sei que tem um público que pode conversar mais com isso. E mando muitas vezes um kit para cada loja para se entrar um consumidor, ele ter o produto para atender. Para não deixar ninguém sem, né, dentro daqui. E aí depende, tem um daqui às vezes um pouco mais, aí fazendo os cortes. Eu parto de 50 lojas, 100 lojas, 200 lojas, aí a gente vai fazendo, tem as pirâmides que a gente faz os cortes de como a gente quer trabalhar. E aí essa aceitação lá na ponta, vocês estão monitorando para balancear com o teu planejamento de vendas e produção. E também saber se, porventura, imagina que isso daqui tenha sido um grande hit de sucesso. Guardo essa informação, ou eu relanço ele lá na frente, muitas vezes, ou eu dou, através dessa linha olfativa, eu desenvolvo um outro produto um pouco diferente, mas nessa mesma linha olfativa para fazer. Porque é muito vivo, né? Consumidor está o tempo inteiro interagindo. A gente tá com as equipes de venda, tipo, a gente tem uma escuta muito ativa do campo. Legal. E a gente gasta muito sala de sapato também, indo visitar, indo no presente, né? Então a interação é muito grande. Tu deixou de ser CEO desde 2022? Isso. 2022. Como foi esse processo de passar o bastão? Né? Qual foi o critério? Em que momento tu entendeu assim que era o momento certo para fazer essa passagem de bastão? Acho que para mim foi uma soma de coisas, né? Ou seja, não foram, a decisão não foi pelas formas tradicionais de pensamento. Quando você faz um negócio desse, quando você, tipo, ou a pessoa não está performando, que graças a Deus não era meu caso, estava indo muito bem, ou a pessoa tem um problema de saúde, ou a pessoa se encheu, não quer fazer outra coisa, ou quer fazer um ano de sabático e tal. Para mim tudo isso é não em todas as alternativas. Eu, pelo contrário, eu sou apaixonado por isso daqui, adoro fazer as coisas, tenho um pico da minha energia. Só que acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Eu sempre gostei muito de estudar os modelos de gestão e tudo mais. E aí é uma soma de fatores para tomar essa decisão. A primeira é que quando você olha aquela figura tradicional que tem um CEO e depois 500 coisas penduradas debaixo dele, eu particularmente não acredito que tenha... Não tem nem presente para mim, nem futuro. Porque eu sentei nas cadeiras durante muito tempo. E é um tesão, uma adrenalina forte, tal, mas você está preocupado se a caixa do correio chegou na casa do Cris a tempo, ao mesmo tempo que você está preocupado, né, com a fábrica que você vai fazer lá em Minas.
E esse é um dos segredos daqui também, né? Então, aquelas companhias, né, que executam muito no presente, mas tem a cabeça do futuro. Isso que nos leva para fazer. A questão toda é que o mundo tem evoluído numa velocidade muito grande. A dinâmica mudou. E tem temas que precisam ter um olhar um pouco mais aprofundado, com um pouco mais de tempo. Coisa que na rotina que você tem no dia a dia lá do seu... Você não tem espaço, e tá tudo certo. Então, achei que... Primeiro, acho que me levou? Eu fiz uma mudança, mais uma vez, uma mudança no modelo de gerir o negócio. Que são as grandes porradas que a gente dá, que é aquela história mexer em time que está ganhando. Fazer. A gente desativou todo o modelo que a gente tinha de unidade de negócio. Eu tinha... O Boticário era uma unidade de negócio, o Dora era uma unidade de negócio, todas as marcas que davam uma unidade de negócio, eu tinha indústria, tecnologia, pessoas, finanças, transversal isso daí. E a gente ia muito bem o modelo, né? A gente chegou lá. Só que a velocidade que esse modelo dava é melhor que o mercado faz, né? A gente tinha mas eu olhava que tinha a chance de a gente fazer melhor aquilo. E estava me incomodando. E eu tinha coisa dobrada também, porque cada marca tinha o seu timing de Estruturas duplicadas. Isso. Então, vamos tirar tudo isso daqui, vou trabalhar por processo. Então, desmonta toda a unidade, a gente trabalha por um processo, uma jornada, consumidor, franqueado, revendedora, multimarca, colaborador interno. Para fazer isso, mexo 800 cadeirinhas. Sim. Entre de cadeira, de posição, descrição de job, tudo isso. Resolvo fazer isso daí. Aí eu tirei remontar, porque eu saio de um modelo muito mais verticalizado para um modelo um pouco mais horizontalizado. Só que eu não queria perder as características, porque no fundo eu tinha uma house of brands, que eu queria continuar tendo, marcas fortes mais, mas queria começar a tirar um pouco de leite do que o famoso corporation, né? A corporação onde que eu vou mais para um lado de eficiência e tudo mais. Mas eu não quero nada menos que a intersecção dos dois mundos. Entendi. E ao fazer isso daqui, então, a gente criou eu tirei 4 VPs e eu passei a ter 8 VPs. Quando eu entendi que eu tinha construído uma nova história, desse novo team build e tudo mais, eu estava sentindo já uma necessidade de tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? É eu receber alguém sem olhar aqui 15 minutos, eu vou ter que pular próximo. Perfeito. Eu queria estar mais próximo da ponta. Né? Então tem os franqueados, a sessão desses franqueados, eu preciso construir uma relação com os sucessores. Eu preciso estar ouvindo o que está mudando no varejo e tudo mais, e também estar conversando com gente, né, para poder entender as mudanças, seja de canais nossos, sejam de tecnologia, da vida. Precisa ter um tempo para aprender isso daí. Então eu falei, sabe o quê? Já que tem que refazer mais uma vez o time, eu vou me autopromover. Eu vou me jogar para cá. Quando eu falei isso, as pessoas queriam morrer. Né? Ou seja, eu falei pro Miguel que ia fazer isso. Ele falou, não, por quê? Por que você vai fazer isso? Eu falei, não, tá tudo certo, a gente vai fazer esse modelo porque é bom, porque a gente vai ter 2 pessoas, vai ter alguém para tocar a batuta do dia a dia e eu vou conseguir um pouquinho mais de tempo para fazer. Cabeça olhando até mais de fora, né? Olhando de cima. Exato, eu acho que, eu sempre falo, discutir orçamento é peça muito importante do jogo para você, né? Só que tem pessoa que discute melhor que eu. Sim. Pode fazer. E eu ainda tenho a chance de aprovar depois. Então meu tempo vale mais aonde? Discutindo orçamento ou junto com o franqueado, junto com o consumidor lá na ponta para fazer. Então eu fiz uma opção. Fiz isso aqui. Quando eu fui contar pro conselho, o conselho falou, não vão abrir mão no CEO com você. Eu falei, gente, vocês vão ganhar 2. Então acho que foi todo esse movimento, né, para poder fazer essa transição. Foi altamente elaborado. Não, eu vinha com isso na cabeça, a questão de como, porque eu tenho que ter uma preocupação com o futuro, né? Eu sempre tive, né? Minha cabeça sempre funcionou 10 anos para frente e tudo mais. E aqui eu também tenho que pensar um pouco mais na longevidade daqui. É uma empresa que nós temos controle familiar. Né? Eu tenho, na verdade, meus filhos são pequenos, tenho o Mário e o Rodrigo, tem 7, outro vai fazer 9 anos, um doido para trabalhar aqui, mas tem seu tempo. Minhas sobrinhas, por parte do Miguel, não quiseram fazer carreira executiva, elas estão aprendendo para serem membros do conselho, elas estão conosco no conselho aprendendo, já estão se preparando. Eu tenho que pensar nisso também, né? E aí eu venho para uma cadeira, onde que eu sou vice-presidente do conselho, mas minha função é de chairman executive, porque eu sou a pessoa do conselho que está presente no dia a dia do negócio, sem tocar o dia a dia. Perfeito. Por quê? Porque eu acho que quando você não está fazendo isso daqui, você vira um palpiteiro. Sem dúvida. Você tem que saber o que está falando, você tem que estar dentro, tem que ter. Então, só que isso faz com que você tenha que reprogramar a tua forma de atuar. Tem alguma coisa da tua jornada do CEO, né, enfim, que tu sente saudades?
A adrenalina do dia a dia para tomar as micro decisões é bom também, né? Tipo, às vezes você tá pilotando um negócio mais no dedo ali para fazer e você tá tomando a decisão ali. Hoje eu procuro não tomar, eu ajudo a pensar e deixo o time tomar a decisão. Tipo, eu vou, Sim, né? sim. Olha, faço pergunta, eu sou o cara que mais pergunta. Antes eu fazia a pergunta, eu queria correr para responder. Claro, claro. Hoje eu já, no correr para responder, eu jogo a bola para eles. Então a gente fala assim que eu tenho o time executivo toca de 0 a 3 anos, que é o plano trianual que a gente tem todo ano de negócio, 3 anos para frente, e eu tô no 3 a 10, capturando coisas, trazendo pensamentos para a gente trazer para depois incorporar os planos dentro disso. Como que era a rotina, né, enquanto tu operava como CEO, de ser a pessoa que sempre tinha que ter todas as respostas, né? E o que que mudou isso, né, nessa transição agora, nesse shift agora para conselho? Acho que a questão de ter todas as respostas, a minha ficha já tinha caído antes sobre isso. Porque eu descobri que se eu quiser, que na hora que eu queria fazer tudo sozinho, né, ou seja, né, e operar e saber tudo, eu virei gargalo da operação. E isso caiu muito, né? Eu visualizei isso bastante rápido lá atrás, na época do redesenho. Até um pouco antes daqui, minha mesa começava a encher de coisas, porque eu dizia que era mais fácil eu resolver do que eu parar para ensinar outra pessoa a fazer. Uhum, E eu falei, não vou chegar em lugar nenhum desse negócio. É a tese do super-homem, da super-mulher lá. Que vai... exato. Então eu aprendi que, na verdade, eu teria que aprender a fazer boas perguntas, por vários motivos. Primeiro que boas perguntas trazem melhores respostas. Então as perguntas tinham que ser mais completas, mais. Segundo, que eu tinha de desenvolver as pessoas. Então, as pessoas entravam com uma pergunta na minha sala, saíam com 3. Às vezes a pessoa me, eu preciso decidir esse negócio aqui. Daí eu falar, então, querido, se eu decidir isso aqui para você, eu vou tomar 30% do teu salário. Como assim? Eu falei, não, vai lá, né? Isso daqui que você tem que resolver. Então, se vocês quisessem, pode ser, eu respondo, assina aqui, vou tirar 30, ou você volta para casa, pensa em algumas hipóteses e traz para discutir as hipóteses que você acha bacana. A pessoa saía e voltava, né? Então tem isso. Então eu sempre gostei muito da questão dessas perguntas, né? Porque a gente fez a história assim, né? Vamos lá, por que a gente conseguiu construir um grupo? Porque a gente conhecia o mercado de uma maneira bastante profunda e diferente. E isso vem lá de trás, né? Porque quando as pessoas faziam pesquisa, antigamente, eu queria saber faixa etária, renda, sexo, tal, eu falava, beleza, isso daqui eu já sei. Né? Mas me fala por que a pessoa se relaciona com a categoria, me fala Transacionar era mais por fácil, que né? ela pega no frasco dessa maneira? Como que é a melhor maneira dela ler? Eu queria entender a utilização. E isso nos deu um conhecimento muito grande para poder criar o grupo, né? Porque de onde surgiu o grupo? Do conhecimento que a gente tem do consumidor, para poder entender ele de diferentes formas, com diferentes produtos, diferentes marcas. E essa questão da pergunta, para mim, sempre tem muito presente. E agora, é óbvio que eu exercito mais, porque como eu não posso chegar lá e dizer, então, vem cá, agora muda para a direita. Eu tenho que ter. Eu sei disso daqui, posso até ter vontade, eu vou engolir. Eu vou fazer perguntas para o pessoal pensar e depois eu vou ter, na minha semanal com o Fernando, eu tenho, né, o Fernando trabalha comigo há 25 anos, né, um cara de extrema confiança, muito competente e tal, ele também tem minhas opiniões para dar. A gente tem uma semanal, ou cada 10 dias a gente senta 2 horas, 3 horinhas lá, e aí esse ponto eu queria discutir com você, eu queria ter a minha opinião sobre isso, e aí a gente elabora em conjunto. Mas, né, então tem que ter essa habilidade de poder Sim. de ajudar os pensamentos através das perguntas. No limite, antes, como CEO, sempre teve essa postura de muita liberdade, autonomia para empoderar, Sim, né? sim. Mas no final do dia, como CEO, tem meta para bater, em algum momento o prazo apertava e agora como board tem um pouco mais a liberdade de... Sim, mas acho que tem uma questão com o board, né, que é, tipo, acho que as regras de uma corporação, uma empresa, tem que ser aquelas regras que sejam boas para você, tem que fazer, né, então, eu não faço as coisas para engessar, eu faço as coisas para dar fluidez e tudo mais. Então eu brinco, a gente tem uma reunião que a gente chama aqui de reunião de sócios, né, que são temas que eu quero acompanhar mais de perto, então eu faço de forma transparente, as pessoas têm que me apresentar, por exemplo, vamos ver como está o DI na organização. Vamos entender como está a questão do consumidor. Então, traz para a mesa, eles apresentam, de volta, eu não decido nada, a gente faz muita pergunta, interage tal, de uma maneira um pouco mais aberta no conselho, né? Brinca assim, um pouco mais, pode ser um pouco mais incisivo ali tal. E aí eu brinco que essas reuniões, na verdade, não são green lights, né? Tipo, pode ir. Não, não. Tudo vai passar pelo conselho. Para mim é um no red light. Uhum. Tipo, ok, não tenho nenhuma objeção,
segue adiante, por exemplo, tipo, eu não vou parar para pedir autorização para ele fazer, tipo, vamos fazer coisa fluida, sabendo que a gente tem as instâncias corretas, a forma de fazer e que a gente tem que fazer os apertos, mas a questão toda é para gerar fluidez. A gente falou mais cedo, né, dessa relação super sintonizada que os sócios sempre tiveram, né, você e o Miguel. Era para ele a pessoa que, quando tu estava operando como CEO, apesar de tu ter sempre esse time, né, que tu comentou, sempre muito forte, enfim, mas em algum momento, às vezes, o bicho pegava, né? Uhum. Né? Era ele que tu recorria, tinha alguma pessoa que tu, algum outro mentor, uma outra pessoa que tu recorria, né, nas horas de maior dificuldade. Tá, 98% das vezes era ele, né? Porque ele estava vivendo o que eu estava vivendo, porque às vezes era difícil para uma pessoa que não está no dia a dia, não tá explicar. Quando eu fui fazer aquelas reformas grandes da Redesenho, as pessoas olhavam e diziam, mas o que você está fazendo? Meu pai chegou, mas o que vocês estão fazendo? Vocês têm uma empresa bacana, que você está querendo, tipo, inventar, botar... E era difícil explicar, ele não entendia o contexto, não entendia a visão, então é muito mais fácil tratar com alguém esses temas que tivesse vivenciando o momento que eu estava vivenciando e pudesse me dar uma perspectiva diferente, né? Porque no fundo não é que vai resolver. Eu brinco, é uma boa psicanálise que se faz. O psicanalista ele não te responde, ele te faz pergunta Perfeito. para você chegar. E aqui é a mesma coisa, tipo, tô com isso daqui, precisamos ver isso daqui, o que você acha? Ele dá o ponto de vista dele, dá o meu tal, e o que a gente deve fazer. Então, dos dois lados sempre funcionou muito bem essa equação. Fazer quando aperta, a primeira pessoa que a gente bate, ela abre a portinha do lado. E agora que tu passou esse bastão, né, do dia a dia, o que mudou na tua rotina e quem é o Arthur aí, vai fora do Boticário Fora do aqui? Boticário. Veja, Ah, o Arthur não é o pai do Mário e do Diego, né? A esposa da Karina, que consegue hoje ter um pouquinho mais de agenda. Não muita, né? Porque quando você é CEO, tua agenda aqui é meio que sequestrada. No bom sentido, né? Você tá lá para focar e você tem as agendas e tem que cumprir. Hoje eu ganhei, a minha agenda é cheia do mesmo jeito, até uma reclamação, outro dia ela estava me cobrando, falou, você falou que ia ser mais leve o negócio, né, porque tem muita viagem, tipo, agora, tô indo embarcar sábado, embarco, fico 10 dias fora com o time de PD em Martin, olhando coisas, porque eu foco mais em inovação, foco no modelo de negócio, trago, né, já que eu não preciso bater caixa do dia a dia aqui, né, isso. então eu tenho um pouco mais de flexibilidade nisso daqui, eu posso administrar dentro da agenda. Se você, vou lá, quando era CEO, se você chega para mim assim, puta, vamos ver no final de semana? A gente viaja na sexta, eu ia te perguntar de que ano? Porque esse e o próximo não tinha a menor hipótese de fazer tão carregado que era o tema. Então, falou, não dá. Né? Hoje, eu tenho coisas que são importantes, mas não são urgentes. 80% das minhas questões são importantes, não urgentes. Claro que eu tenho coisas urgentes também, mas 80% é importante. Que eu consigo manejar. Então, se tiver uma coisa, eu posso falar, liga lá. Se não for 20 pessoas numa sala, eu consigo dizer, podemos jogar para segunda, tal. Então, eu ganhei um pouco mais de flexibilidade na agenda para fazer. E, no fundo, ganhei mais tempo. Né? E aí, obviamente, falando um pouquinho do profissional, eu ganhei mais tempo para estar junto, a franquear, então fui visitar locais que antes era difícil ir pela questão do deslocamento de tempo. Então, agora, a última rota que eu fiz foi Natal, né? Que a grande, que eu levo um time comigo. Eu fui para Porto Velho, Rondônia, fui para Rondonópolis, fui para Primavera do Leste, fui para Cuiabá, a gente vai parando, vai visitando, vai falando com o franqueado, vai tudo mais. Esse tipo de coisa eu quis mexer no modelo para poder ter tempo de fazer isso daqui, porque Sim. a visita que se faz lá com o time dá um impacto que... Sem dúvida. E aí no dia a dia também um pouco disso daqui, né? Ou seja, eu tento controlar meus horários, eu procuro não ter, como eu tenho bastante interação ainda com algumas pessoas, né, nas agendas temáticas aqui, específicas, eu não vou arrebentar com o dia delas, minha agenda começa às 11 da manhã. Não, minha agenda começa às 9 horas da manhã, como começava antes, tá? Mas eu me permito fazer com um pouco mais de folga o exercício físico, que eu gosto de fazer de manhã, eu me permito ter um tempo para pensar, para estudar um pouco, né? Ou seja, essa flexibilidade de agenda. Mas que, quando você é apaixonado pelo que você faz, é difícil, porque não tem aquela história de ter, tô em férias, você está olhando em férias, mas está olhando o atendimento, a loja, não sei quem, tá o tempo inteiro. Então, como é prazeroso, não tem esse sacrifício, né, de dizer. É uma questão muito mais de acomodação do tempo e coisas da vida normal. Vou brincar com você, né? Ou seja, duas coisas. Tipo, pegar meus filhos no colégio é uma coisa que era muito difícil para mim. Hoje eu consigo, de vez em quando, não vou todo dia, né? Mas de vez em quando eu consigo buscar no colégio.
Tipo, pega feliz, eu também fico, mas era muito raro, né? Porque a agenda ia até as 8, 9 lá fazer. Sim. Acho que isso é um negócio bem bacana de poder. Outro dia a gente estava em casa e eu tenho muita coisa para ler. Eu tenho que me preparar, seja para o conselho, para os comitês e tudo mais. Sim. Então, antigamente, quando a cadeira eu ia para casa, muitas vezes eu continuo parava a janta, botava as crianças para dormir e eu volto para o escritório de casa para continuar. Eu continuo fazendo isso hoje. Né? E tem que preparar, tem que ler, tem que fazer, e tá tudo certo. Aí teve um dia desses que a Karina também tem, imagina, ela é ortopedista, mas ela prepara aula, ela tem outras coisas. Sim. E ela também vai pra basezinha dela e fica. Aí teve um dia desses que aí não tinha, tipo, eu olhei, eu não tinha era uma terça, quarta-feira, não tinha materiais densos para ler, eu já tinha lido, então eu não tinha nem na quarta nem na quinta, 2 dias sem, né? E ela também não tinha. E a gente parou, sentou na frente da TV e falou, nossa, que estranho, né? Que estranho, né? Será que isso é vida normal, né? Você não tá para assistir um filme em plena quarta-feira à noite, jogo, né? Então, esse tipo de coisa que passa a ter um pouco mais de espaço para assistir o coxa. Isso aí. Legal demais, muito bom. Quando a gente olha todo o sucesso, o Boticário fez ano passado 38 bilhões de reais de receita de GMV. 4 mil lojas, todos esses vários números de muito impacto que tu citou aqui, de fato uma história de muito sucesso no empreendedorismo brasileiro, né? O que todo esse sucesso não mostra? Não mostra, acho que na verdade não mostra um pouco das entranhas, né? Ou seja, de como você constrói isso daqui, das dificuldades que tem, porque todo mundo vê o lado bacana. Eu brinco, a gente mexe com bem-estar, tanto todo mundo tá, olha que lindo, que colorido. Acho que tem um desafio, tem o trabalho, tem a questão de credibilidade, de você construir tua figura, né? Ou seja, desafios que foram vencidos, seja do ponto de vista de questões estruturais, questões econômicas, planos econômicos no Brasil, como a gente citou, seja a questão do ponto de vista de das pessoas olharem para você e olharem no teu olho e entenderem aquilo como uma conjunção de forças, né? Ou seja, eu sempre falo, nosso principal ativo aqui é a credibilidade. Se eu chego franqueado e dizer, vamos pintar a sua parede de cor de rosa, ele vai pintar. Por quê? Porque ele acredita, pelo histórico, pela entrega do que a gente fez, que a gente está fazendo da melhor maneira em benefício dele. Mas isso daqui é uma construção longa para você chegar nisso, né? Não é do dia para a noite, tem a questão de sempre, mas alguém está querendo ter espírito brasileiro, alguém está querendo levar uma vantagem aqui e lá, e você tem que trazer o pessoal para o mesmo lado da mesa, dizer, ok, claro que vai existir questões aqui, você vai falar de imagem comigo, vai querer falar de prazo de pagamento, tá tudo certo, né? É uma relação comercial, né? Mas a entender que a gente tem que estar junto para lidar com o que está lá fora, com o concorrente, com o mercado, né? A gente tem que estar juntos aqui. Então essa formação dessa cola é um negócio árduo de fazer, demanda tempo, demanda saber, né? Porque de volta franchise é know-how. E o know-how de se relacionar, entende dentro das nossas essências, que é nutrirmos nossas relações, seja com fornecedor, com o mercado, com um parceiro do negócio. Então, a gente nutre isso daqui, como você vai construindo essa história. Tanto que hoje eu tenho um programa de sucessão de franquias, que é o primeiro programa de sucessão de franquias no mundo, né? Onde eu trago a segunda, terceira geração para eles beberem dessa mesma fonte, para entenderem, para darem continuidade. Então, acho que a dor que ninguém vê é a construção disso. Parece fácil, mas não, é muito difícil. É muito. Teve a questão da idade, eu brinco, utilitarismo ao contrário, eu era muito jovem. E as pessoas, quem que é esse moleque para fazer pergunta, para dar opinião aqui, quem quer, tal. Mas beleza, tá tudo certo. Zero problema com isso. Mas vamos fazer, então acho que tem isso. Quando a gente fala de sucesso, fora o número financeiro, fora o indicador de DRE, que a gente está ali muitas vezes, né, o mercado olhando para isso, o que é critério, o que é fator de sucesso na cabeça de vocês quando a gente olha Grupo Boticário? Impacto que a gente gera, né? Ou seja, quanto eu consigo gerar de transformação onde que a gente bota a mão. Tem a transformação do business, mas tem a transformação das pessoas que estão coladas ao business, né? Quanto eu consigo mexer numa cidade, no bom sentido, né? Ou seja, a gente falava muito, seja, o poder de transformação da beleza ao longo da história. E todo mundo dizia, Balela. Então tá bom, Balela, vamos lá. Pega uma rua de comércio tradicional, que é uma rua mais escura, a gente vai lá, bota uma loja nossa.
loja bonita, cheirosa, iluminada e tal. O vizinho do lado fala, puta que bosta, vou ter que botar uma grana aqui, porque ele faz, o vizinho do outro lado também. E depois eu vou ter a rua inteira mexida. E aí depois da rua inteira vão olhar para a praça. Então tem esse jeito. Acho que o que é bacana, né, ou seja, quando se fala, eu falo do impacto porque é o que a gente leva, né? É nessas visitas que eu faço com os franqueados, né? E é onde que eu babo literalmente pelo que a gente construiu, porque a gente consegue entregar 3 coisas muito raras. E quando eu falo entregar 3 coisas raras, não é entregar na Faria ali em São Paulo, em Curitiba. Estou entregando em Itabuna, estou entregando em Porto Velho, né? Ou seja, nas regiões mais ermas do país e em cidades menores também, a gente entrega um negócio bom, né, que vai sustentar muita gente, mas a gente entrega, na verdade, um modelo de gestão. Então dá orgulho de ver o pessoal apresentando, falando sobre as estratégias e os times, a forma como que eles fazem a gestão, os indicadores, tipo, e estão falando com um franqueado que dá show em muita empresa multinacional. Essa ideia, eu tenho franqueado que vai aí bater na casa próximo de 1 bi de faturamento. Ele é maior que muita franqueadora, maior que muita empresa lá. E o terceiro, que a gente está levando agora, e estou vendo muito a questão de governança, mas não é governança pelo lado chato, é governança pelo desejo de perpetuar, né? De como insere família, como tem os acordos para a segunda geração que está vindo, como que o olhar para frente, isso daqui, e é muito legal esse pacote, esse tripé andando em cada cidadezinha do país, né? Então acho que esse é um impacto grande, que é um indicador também de sucesso para a gente. Eu já conheci o Boticário, né? Porque alguns anos atrás eu tinha como fornecedor de tecnologia para supply chain. Então eu sempre admirei e a gente percebe isso, né? Mas a gente convivendo aqui, né? Vendo tu falar de forma muito genuína, até mesmo quando tu fala de franquia, acho que o Boticário foi pioneiro, é uma referência, né? Acho que certamente é um grande responsável por todo o desenvolvimento de franquia como um todo que a gente vê no Brasil, né? Enfim. Mas é muito legal ver vocês falando, né? E te ver falando sobre o quanto vocês levam isso a sério, estendendo esses valores e essa metodologia de gestão para toda essa cadeia, para manter essa perenidade do negócio, né? Enfim, então conhecer essa fábrica aqui é um negócio muito inspirador, né? A gente aqui no B55, o nosso grande propósito é esse, né? É apoiar outros empreendedores, é inspirar outros empreendedores deste jeito, né? Do jeito certo, né? Com boas práticas, mas de forma com valores muito legais, como os que é muito, a gente percebe desde quando a gente entrou aqui, né? Quando a gente entrou na fábrica hoje, o cuidado da pessoa lá na porta, né? Na recepção. Então é muito legal mesmo. Que tipo de recomendação, que tipo de conselho para os empreendedores do Brasil aí que estão aqui de alguma forma conectados com o B55, tu diria? Acho que para quem já começou no ato de empreender, né, tá indo, acho que nunca se esquive de buscar fazer o certo, né? Ou seja, às vezes tem muita tentação no meio do caminho de você querer pular alguma coisa, fazer uma curvinha errada, mesmo com relação ao que você acredita. E no fundo você tem que acreditar naquilo que você faz, que fazer o certo é o caminho mais rápido para você atingir seus objetivos. Então, eu diria isso daqui, siga seu coração, né, no negócio, porque muitas vezes você começa a empreender, você quer começar, não, mas peraí, eu tenho que ver que tese, é legal entender, tem que estudar, mas segue o coração que dá certo, dá para chegar longe. Sensacional, bom demais, Arthur, muito obrigado, viu? Obrigado a você, adorei, foi super papo. Prazer imenso aí estar contigo essa manhã aqui. Bom prazer recebê-lo aqui, espero muito que possamos ter outras oportunidades aí para você vir nos visitar aqui. Com toda certeza.